Eu quero saudar, cumprimentar com muita honra a cada um de vocês nesta oportunidade com a paz do Senhor. Dando sequência hoje, eu louvo a Deus por mais esta oportunidade de nós estarmos nesta oportunidade tendo o privilégio maravilhoso de falar com cada um de vocês, pessoas honradas, nesta oportunidade, nesta continuidade sobre o estudo do livro de Apocalipse. Hoje, a partir do capítulo 1, versículo 7 a seguir, que diz o seguinte: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 9: Eu, João, também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardo e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Esse texto da Bíblia que nós vamos compartilhar com cada um de vocês neste momento tão especial, no versículo 7, nós paramos na outra ocasião no versículo 6, hoje a partir do versículo 7, diz: Eis que vem com as nuvens. Quando a Bíblia fala a palavra nuvens, ela se refere num sentido representativo, num sentido figurado. Nuvens, ela representa sempre, ela tem um sentido de uma quantidade muito grande. Nuvens, ela fala num sentido de uma multidão, na realidade uma quantidade muito grande. E aqui se refere João olhando, pensem comigo aqui, João olhando, Deus mostrou para ele, estava vindo com as nuvens, Agora, a nuvem que ele está dizendo, ele estava olhando e contemplando tantos seres de branco, que na sua humilde imaginação, ele estava vendo as nuvens vindo. E nós vamos ver na sequência do livro de Apocalipse que isso se refere a uma grande multidão de seres de branco, que são os salvos, remidos, comprados pelo sangue de Jesus, e que vêm com Jesus junto nessa grande multidão, nesse momento que está retratado no versículo 7 aqui. Então, assim, quando a gente estuda sobre o arrebatamento da igreja, depois nós vamos ver que tem o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, tem a volta de Jesus em glória, e aqui ele abre um parênteses e retrata sobre a volta de Jesus em glória, que é quando Jesus vem e arrebata a igreja. O arrebatamento é aquela expressão da Bíblia que diz: pois será como o relâmpago sai do oriente e vai até o ocidente. Tá? O relâmpago, ninguém consegue perceber e calcular a dimensão e a velocidade que ele adquire. É uma coisa muito rápida. Esse é o arrebatamento da igreja, senão não teria existido aquela expressão da Bíblia Sagrada. Tá? Quando Jesus mesmo falou que assim como o relâmpago sai do oriente e vai até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Essa expressão aqui é depois, quando Jesus vem em glória, na segunda fase da sua vinda. Então, para isso eu preciso abrir um parênteses aqui e explicar. Nós estamos hoje na época da graça, na dispensação da graça, e nós estamos aguardando
a vinda de Jesus. Nós estamos aguardando a segunda vinda de Jesus, que vai ser um rapto, que vai ser o arrebatamento da igreja. É aquilo que Jesus citou, que vai ser como o relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. Os sinais para o arrebatamento da igreja, todos eles já se cumpriram e estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Quando Jesus ele se refere lá em Mateus capítulo 24, versículo 25, quando o apóstolo Paulo ele fala na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, quando o apóstolo Paulo fala na carta aos Tessalonicenses, quando o apóstolo Pedro fala na sua primeira e na segunda carta sobre os sinais da vinda, todos esses sinais, quando Daniel ele fala sobre os sinais da vinda de Cristo, todos os sinais estão se cumprindo diante dos nossos olhos ou já se cumpriram. Estamos acompanhando, por exemplo, epidemias que Jesus falou que estariam ocorrendo como sinais da sua vinda. Estão ocorrendo em uma escala cada vez mais acentuada, mais gradativa, com mais intensidade, anunciando que esses sinais estão todos eles se cumprindo com muita rapidez diante dos nossos olhos. Nós temos, por exemplo, hoje uma ameaça à humanidade, que é a fome. E Jesus falou que um dos sinais seria a fome. A humanidade, ela possui um estoque de alimentos hoje, segundo dados de organismos internacionais, da própria FAO, organismos como Organização das Cooperativas, Ministério de Agricultura, que possuem dados, que vão centralizando, a própria ONU possui dados, que a humanidade ela possui alimentos hoje para 46 dias. O mundo possui alimento para 46 dias. Todo o estoque, por exemplo, que tem nos armazéns, nas cooperativas, nos pontos de recebimento, dentro do supermercado, dentro dos mercados, nos estoques reguladores que tem oficiais do Estado ou nos particulares, aquilo que tem em cima dos navios carregado, aquilo que tem nos campos produzindo, aquilo que tem nos aviários, chiqueirões, aquilo que tem nos açudes, aquilo que tem o estoque de alimentos hoje disponível no mundo hoje, dividindo pela população do planeta Terra. Isso é um estoque de alimentos para 46 dias. Então, resumindo melhor, se o mundo parar de produzir hoje, o mundo tem alimento para 46 dias. Isso é um desafio permanente dos órgãos, tanto do Estado quanto das entidades, das empresas. Tem sido um desafio constante, uma preocupação frequente. E eu trago essa informação, que é uma informação muito preciosa para nós entendermos esse assunto. Então, são sinais da vinda de Jesus, da primeira fase da vinda de Jesus, é o arrebatamento da igreja, é um rapto que vai ocorrer. Então, a igreja sobe, tem as bodas do Cordeiro, tem o tribunal de Cristo, passando 7 anos com Jesus, lá nos céus, aqui na terra, passa os 7 anos da grande tribulação, que é o que nós vamos estudar depois detalhadamente, versículo por versículo. Estou aqui passando um resumo nesse momento, só para a gente ter a ordem cronológica da sequência dos acontecimentos, mas depois a gente vai estudar aqui na sequência dos dias. Eu convido cada um de vocês a acompanharem conosco nesse estudo. Nós vamos estar estudando exatamente sobre tudo isso que Jesus falou, sobre tudo aquilo que foi revelado para João, essa questão do estoque de alimentos. Nós vamos ver sobre os incêndios, nós vamos ver sobre incêndio nas florestas, nós vamos ver sobre as epidemias, nós vamos ver sobre as enfermidades que estão ocorrendo, enfermidades novas que surgem, que não existia. Nós vamos ver, por exemplo, sobre tantas situações que estão ocorrendo e que estão já anunciando esse início. Então, nós temos hoje apenas o início das dores,
Nós temos o início da aflição, nós temos o início da tribulação. Agora, a grande tribulação ela ocorre no momento que Jesus arrebata a sua igreja, leva para a glória. 7 anos aqui na terra ocorre a grande tribulação, que é a maior parte do Apocalipse vai estar explicando sobre isso aí detalhadamente. Nós vamos descortinar palavra por palavra, versículo por versículo, o Senhor vai nos dar graça nesse entendimento. E nós queremos convidar a cada um de vocês para continuarem compartilhando conosco desse momento maravilhoso e especial. Então aqui, quando a Bíblia fala isso que vem com as nuvens, quando inicialmente Jesus arrebatou a igreja, depois vem essa multidão de salvos junto com Jesus. E João, ele olhando para cima, numa altura, ele vê uma nuvem muito grande. Vem com as nuvens. E ele olha e ele vê aquela grande multidão de salvos descendo com Jesus. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Quando a Bíblia diz aqui todo olho o verá, nessa segunda fase da vinda de Jesus, quando Jesus vem em glória, quando Jesus vem de uma forma visível, junto com os salvos já, aqueles que foram arrebatados, eles vão estar com Jesus, que não vão passar pela grande tribulação. Jesus vem, desce com eles sobre Jerusalém, sobre a nação de Israel, sobre o monte das oliveiras. E ali a Bíblia diz que todo olho verá. Quando diz todo olho verá, vai ser quem estiver naquela região geográfica. Eles vão ver a olho nu. Agora, quando diz aqui todo olho verá, isso vai ser um momento tão relevante que através da televisão, através da internet, o mundo todo vai contemplar isso aí. Então, a humanidade ela tem caminhado hoje nessa velocidade da comunicação, e naquele período lá, quando Jesus vai estar voltando, a TV vai estar retransmitindo isso ao vivo. Assombrados vão ter que reconhecer que o Senhor Todo-Poderoso está vindo para reinar com poder e glória. Então, a multidão, as nuvens, aquelas grandes nuvens de salvos, de remidos, comprados pelo sangue de Jesus, que vem descendo ali, vem em cima de Jerusalém. As pessoas que estiverem ao redor ali vão ver a olho nu. O restante do mundo vai estar contemplando isso pela televisão, pela internet. Até mesmo aqueles que o transpassaram. Então, quando diz isso aqui, refere-se àquelas pessoas, aqueles grupo de pessoas que até hoje ainda permanecem. Nós tivemos pessoas que crucificaram Jesus, tivemos agora aqueles já partiram para a eternidade, tá? Já partiram para a eternidade, naquele momento ali não vão estar ali. Agora existem pessoas que comungam hoje do mesmo pensamento, e isso está se referindo a esse grupo de pessoas. São pessoas que hoje eles continuam transpassando o Senhor com as suas atitudes, continuam transpassando Jesus através das suas decisões, continuam transpassando a Jesus através da sua decisão de livre e espontânea vontade, rejeitando o Senhor que morreu por eles, sofreu por eles e que deu a sua vida por eles. Quando eu, através da minha atitude, eu renuncio ao Senhor, eu estou transpassando Ele. Quando eu não aceito Ele como Salvador, eu estou transpassando Ele. Quando eu me desvio do Senhor, eu estou transpassando Ele. Quando eu rejeito a graça, eu estou transpassando Ele. Quando eu centralizo o foco da minha ação em mim mesmo, eu estou rejeitando a cruz, eu estou transpassando Ele. Quando eu olho para a força humana unicamente como força motriz da minha vida, eu estou renunciando à eficácia do Calvário, porque eu não tenho como manter os dois.
Ou eu confio em Cristo, confio na cruz e me nego a mim mesmo, ou eu levo o meu ego, e subestimo a cruz. Eu subestimando a cruz, estou rejeitando a cruz, eu estou transpassando a Cristo. Portanto, hoje um dos perigos da humanidade que a palavra de Deus nos mostra é que todos aqueles que procurarem exercer um modo de vida baseado na sua própria força, eles estão transpassando a Cristo porque estão rejeitando a cruz. Então, o que a pessoa precisa fazer? O que é o meio que Deus deixou? É a pessoa buscar a Jesus, o crucificado. É uma vergonha? É difícil de entender? Posso confessar que é uma ignomínia, é uma vergonha? Pode ser para muitas pessoas. É uma coisa simples demais, é uma coisa humilde demais. Como é que alguém vai entender que precisa se humilhar, aceitar Jesus como Salvador para alcançar a perfeição e a vida eterna? Agora, esse é o caminho da Bíblia, esse é o caminho do Evangelho, esse é o cristianismo. Não tem outro cristianismo na Bíblia. Então, quando o próprio apóstolo Paulo vai explicando isso na sequência da Bíblia, ele demonstra lá em Romanos, por exemplo, capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus. Repita bem, não me envergonho do Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho? É a cruz, porque ele é o poder. Como é que uma coisa tão humilde, tão repugnante, tão vergonhosa, tão humilhante, tão desprezível, tão desprezada no decorrer dos séculos, mas é o poder de Deus. E toda pessoa que deseja a misericórdia entra pela cruz, entra pela misericórdia de Deus e alcançará o favor, o perdão e a graça de Deus. Portanto, esse é o único meio. Portanto, a Bíblia diz aqui: e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Quem que está transpassando hoje Jesus? É uma multidão de pessoas que desprezam a cruz, desprezam a coisa, o caminho tão humilde que Deus deixou, e estão tentando trilhar o seu próprio caminho, estão tentando dar uma visão humanística para os problemas, tentando dar uma solução humana, e não aceitam uma visão espiritual, não aceitam uma visão dada por Deus, não aceitam uma solução que o Senhor possibilitou para as pessoas. Quando alguém está nas drogas, o mundo prefere interpretar que isso é um desvio de conduta. Quando a pessoa entrou para o caminho do crime, interpreta como um desvio de conduta, simplesmente. E a legislação procura tratar isso aí, a legislação procura corrigir isso aí, a legislação procura aplicar um remédio. Só que o remédio tem sido falho, a gente precisa reconhecer que ele tem sido limitado extremamente. Agora, Jesus está oferecendo um remédio permanente. Jesus oferece um remédio que pode salvar, que pode perdoar, que pode resgatar, que pode libertar o mais vil pecador e transformá-lo numa pessoa salvo em Cristo Jesus. Portanto, eu chamo a atenção desse texto da Bíblia Sagrada aqui, que é muito importante. Não desprezes a cruz. Se tu desprezares a cruz, você está transpassando o Senhor mais uma vez. Se tu desprezares a mensagem da cruz, se tu desprezares o evangelho da cruz, tu estás desprezando o presente e o único meio que Deus deixou para a tua vida ao teu favor. Versículo 8 diz o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega. Quando diz o Alfa e o Ômega, refere-se à primeira letra do alfabeto grego, Alfa, e o Ômega, que é a última letra. Existem traduções de Bíblia que elas já dizem eu sou o A e o Z, para facilitar a compreensão, que na prática é a mesma coisa. Então, quando diz eu sou A e sou Z, Jesus está querendo dizer aqui, eu sou aquele que inicia e aquele que termina. Eu sou o início de toda forma
de toda existência, de toda imaginação, de toda realidade. E quando tudo estiver no limiar, lá no findar, eu ainda sou. Que preciosa promessa, que preciosa palavra nesta oportunidade que o Senhor nos revela através da sua palavra. Existem na Bíblia, e eu me admiro cada vez que leio a Bíblia, de tantas preciosidades, uma profundidade enorme que a palavra de Deus traz. Quando diz eu sou o Alfa e o Ômega, Jesus está se referindo e tranquilizando que Ele tem o controle absoluto de tudo. Nada foge ao seu controle. Coloca uma vírgula, o princípio e o fim. Eu sou o começo e sou o fim. Quando na tua vida você quiser ter um começo em alguma atividade, em algum propósito que você vai fazer, consulta ao Senhor. E quando você estiver encerrando a tua jornada, confia no Senhor. Mas para Ele estar contigo no último momento, Ele tem que estar contigo no começo. A Bíblia, ela não tem uma palavra em vão. E eu trago essa realidade bíblica aqui, o princípio e o fim. Tem pessoas que eles desejam que o Senhor ele esteja com ele no final da vida. Agora, no princípio e na constância da vida, a pessoa ela desconsidera Jesus, desconsidera o Calvário. Eu preciso explicar para vocês aqui que toda sequência da nossa vida, eu preciso ter em mente e viver confiando em Jesus, o crucificado e o ressuscitado. Eu levo em consideração que a morte e a ressurreição é a minha existência, é a minha vida. Eu confio nisso, eu vivo nisso, eu caminho nisso, eu prossigo nisso, e se eu perseverar nisso até no fim, o Senhor me concederá a vida eterna. Portanto, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor. A palavra Senhor, uma palavra por demais especial. Por que não diz aqui que ele, uma outra expressão, por exemplo, Pai? Diz o Pai. Não, ele diz o Senhor. Ele quer ser o Senhor da tua vida. Senhor é quando alguém manda e alguém obedece. E nesse sentido aqui, ele está querendo dizer, se tu obedeceres a minha palavra, essa palavra se cumpre na tua vida. Se tu obedeceres a minha palavra, eu for o teu Senhor e tu fores o servo, eu sou o Alfa e o Ômega na tua vida. Eu sou o princípio e o fim na tua vida. Quando você, na constância da tua vida, você busca o Senhor, quando a nossa jornada terminar aqui, o Senhor te dará a mansão celestial, te dará um descanso eterno. Tem aquele bonito hino 291 da nossa querida harpa cristã. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Bendito é o nome do Senhor. Ame o Senhor. Ame a sua palavra. Ame o seu propósito e o Senhor vai estar contigo na tua vida de uma maneira especial e de uma maneira gloriosa. Se quer ter um Alfa e um Ômega, tem um Senhor na tua vida. E diz aqui, diz o Senhor. Diz o Senhor. Quando diz o Senhor, o verbo aqui, o verbo dizer, está no presente. Diz. Ele está no sentido presente, do agora. Diz o Senhor. Então está afirmando aqui, se você quer ter o Senhor na tua vida, se você tem o Senhor na tua vida, efetivamente, no presente da tua vida, na constância da tua vida, no dia a dia da tua vida, no hoje da tua vida, o Senhor, Ele é o teu Alfa e Ele será o teu Ômega. Ele é o teu Alfa e Ele é o teu Ômega sempre, eternamente. Pode confiar nessa palavra. Agora, Ele precisa ser o teu Senhor. Não adianta dizer, não, Ele é o Alfa e o Ômega.
apenas por uma literatura bíblica, mencionando a literatura bíblica. A literatura bíblica em si, ela é bonita, ela é maravilhosa. Agora, se ela não se aplicar na vida, de nada vale. Ela é simplesmente literatura. É apenas uma passagem bíblica. Agora, se eu entender que isso aqui é uma promessa de Deus que vale para mim hoje, eu posso confiar, eu posso perseverar, eu posso me apoiar nessa promessa. Agora eu preciso viver nisso, confiando a cada dia no sangue de Jesus. Aquele que é, o que era e o que há de vir. Então, no sentido, ele era, ele é e o que há de vir. Pode confiar que ele sempre tem sido aquele que pode te ajudar. Coloca no final o Todo-Poderoso. Irmãos, Todo-Poderoso, com letra maiúscula, é um termo muito forte. É um termo que nenhuma figura humana pôde evocar para si esse atributo, Todo-Poderoso. Somente o nosso Senhor Jesus Cristo. No momento que Ele morreu, Ele ressuscitou. Hoje está vivo e Ele tem o controle de toda a eternidade. Se nós somos os seus servos, estamos com Ele para toda a eternidade. Versículo 9. E eu, João, que também sou vosso irmão. Coisa bonita, coisa maravilhosa. Quando João, que foi uma pessoa que ele andou com o Senhor, uma pessoa que ele vivenciou grandes e maravilhosas oportunidades na caminhada cristã, ele diz aqui: sou vosso irmão e companheiro na aflição. A palavra companheiro e a palavra irmão são duas expressões distintas, duas expressões separadas, mas que aqui são usadas relacionadas entre si, para mostrar que os nossos irmãos no mundo todo precisam se conscientizar desses dois atributos, dessas duas palavras que elas se complementam entre si. Irmão é no sentido de irmandade. Irmão é no sentido de que possui um pai em comum. Nós temos um pai em comum que é Deus. Nós temos um pai em comum que é o Senhor, que rege, que domina a nossa vida. Quando diz a palavra companheiro, companheiro é aquele que ele comunga junto. Companheiro é aquele, no original, no latim, vem da palavra compane. Compane quer dizer aquele que come pão junto à mesa. Come pão junto à mesa. Quem é o companheiro? É aquele que senta junto à mesa e come pão junto à mesa. Portanto, os irmãos, eles comungam. No momento que nós participamos, por exemplo, da Santa Ceia do Senhor, nós comemos pão junto à mesa. Participamos do mesmo ideal, da cruz, do sofrimento, e vamos ser participantes da glória eterna com Cristo. Portanto, João está dizendo aqui, olha que privilégio. Eu me sinto privilegiado e lisonjeado aqui quando João diz que ele é meu irmão e ele é meu companheiro. Coisa maravilhosa. Quando Paulo escreve nas suas cartas, ele diz vosso irmão e companheiro nas aflições também. Nós nos sentimos imensamente felizes com esse privilégio. Companheiro na aflição e no reino. Quer ser companheiro no reino? Então seja companheiro na aflição também, tá? Então nós temos que ter uma sequência. A pessoa não pode usufruir apenas dos frutos se não usufruir, se não participar conjuntamente da semeadura. Eu quero ser companheiro na semeadura? Amém. Serei participante, serei companheiro no reino também. Você quer estar na glória, quer vir junto nas nuvens, junto com os salvos do mundo todo? Amém. Mas renuncie a si próprio e viva a cruz. Renuncie a si próprio e viva a cruz de Cristo. Confia unicamente na cruz como teu meio de aperfeiçoamento e teu meio de remissão eterna. Confia na cruz, confia no Calvário, confia no Cristo crucificado e ressurreto, e o Senhor te dará esse privilégio. Eu quero
compartilhar com os irmãos aqui no reino e paciência de Jesus Cristo. Na paciência de Jesus Cristo. Jesus certa vez usou uma expressão: na vossa paciência possuí as vossas almas. Muito cuidado, muita paciência, muita paciência. Tenha paciência com a tua esposa, tenha paciência com o teu esposo, tenha paciência com o teu filho. Perdoe, ame, busque de todo o coração. Tenha paciência com teus pais, tenha paciência com teus familiares. Portanto, a paciência, nós extraímos aqui da Bíblia Sagrada essa virtude maravilhosa que o Senhor nos recomenda. Na vossa paciência possuir as vossas almas. Tenha paciência com o teu irmão na fé, tenha paciência com aqueles que estão ao teu redor, que participam da tua igreja, que participam do teu convívio. Tenha paciência com os teus colegas de trabalho, tenha paciência com os teus colegas da escola, tenha paciência. Vai com amor, vai com dedicação, vai com perdão e o Senhor honrará. É o caminho bíblico, é esse. Não tem outra forma a não ser pela paciência. Você é companheiro na aflição e no reino. Quer ser companheiro no reino? Tem que ser companheiro na aflição, tem que ser companheiro na paciência também, de Jesus Cristo. Eu estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Aquilo que nós falamos já na semana passada. Ele estava na ilha de Patmos, não precisamos novamente reprisar isso aí, por causa do testemunho, por causa da palavra de Deus. Agora, guardem essas expressões tão maravilhosas. Jesus é o alfa e o ômega. Você quer ter um ômega na tua vida, você quer ter o final da tua vida realizado? Então, durante a constância da tua vida, tenha Jesus no coração. Você quer ter o princípio e o fim. Você quer ter um fim? Tem um princípio com Jesus. Você tem que ter um começo de vida com Jesus, através da cruz. E eu, João, sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, queridos irmãos. Encerramos aqui o versículo 9. A partir da próxima semana, convido a cada um de vocês para estar conosco a partir do versículo 10. Vamos nessa sequência, se Deus assim nos permitir, se Jesus não voltar até na próxima semana. Convido a cada um de vocês para continuarem conosco nesta jornada maravilhosa no livro de Apocalipse. Deus abençoe cada um de vocês. Ore comigo nesse momento. Senhor, muito obrigado pela obra redentora do Calvário. Muito obrigado pela obra vivificadora, restauradora, justificadora. Muito obrigado, Senhor, pela tua morte na cruz do Calvário, que é o único meio de salvação para o homem. Muito obrigado pela revelação da tua palavra. Senhor, essas pessoas que nesse momento estão orando juntamente comigo, perdoa, Senhor, purifica, Senhor, escreva o seu nome no livro da vida. E abençoa, Senhor, que eles que estão tendo agora um alfa, estão tendo um início de caminhada contigo, se eles perseverarem, eles vão ter um ômega também. Vão ter um final contigo, que o Senhor nos promete. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela revelação da tua palavra. Dá-nos a tua graça, dá-nos a tua bênção. Abençoa as famílias, abençoa as crianças, abençoa os pais, abençoa, Senhor, a nossa cidade, abençoa o nosso querido Brasil, abençoa o nosso governo, abençoa a humanidade. Tem misericórdia, Senhor, dos desempregados, tem misericórdia dos enfermos, tem misericórdia dos imigrantes, tem misericórdia dos refugiados, tem misericórdia daqueles que passam fome nesse momento.
Tem misericórdia daquelas famílias, Senhor, que estão se separando, Senhor. Quanta dor, quanta aflição no coração de filhos que se veem numa situação tão difícil, porque os pais entraram por esse caminho da separação. Senhor, ensina o caminho da reconciliação, do perdão e da misericórdia. Ajuda-nos a entender sempre o Teu propósito em nossa vida, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade tão sublime, que é possível, porque a cruz possibilitou isso. Muito obrigado. Ao Senhor a honra e a glória. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.